ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Sou eu, servo do Senhor. E disse o rei: Há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus, beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Vamos sentar? Já oraram, né? Vamos falar desse personagem aqui, da história de Mefibosete. A história de Mefibosete é interessante. Eu quero primeiro falar de Saul, que foi um escolhido de Deus, né? Todas as vezes que Israel ia para a batalha, Deus ele estava presente na batalha através de uma arca. Quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito, lá no deserto Deus dá a Israel as instruções, dá as leis, e Deus revela a Moisés acerca de uma arca chamada Arca da Aliança. E essa arca ela era uma obra feita por ourives. Na verdade era uma caixa de madeira revestida por dentro e por fora de outra caixa. Como o ouro ele não se apega à madeira, o que o artifício ele fez? Ele se construiu uma caixa de madeira de acácia, e aí revestiram, fizeram uma caixa menor e uma caixa maior, e colocaram a caixa no meio, e aí depois fizeram uma tampa chamada tampa do propiciatório, de forma que essa caixa de madeira ficasse invisível, coberta, protegida, né, pelo ouro, representando a humanidade de Jesus e a sua divindade. Essa arca, ela era usada para Deus falar por meio daquela arca. Todas as vezes que Moisés estava dentro da tenda, que ele ia consultar o Senhor, Deus descia no propiciatório da arca e ele falava com Moisés. Então essa arca era muito importante, e é muito importante para Israel. Então, todas as vezes que eles iam para a batalha, os inimigos de Israel sempre iam diante com seus reis. E Israel não tinha um rei físico, porque quem governava Israel era o Senhor, era o rei de Israel. A Bíblia diz que por um tempo Israel passou a sentir inveja dos inimigos, e eles pedem a Deus um rei. Samuel tenta lutar um pouco ainda com essa ideia, mas a Bíblia diz que o povo prevaleceu, e Samuel vai falar com Deus, porque Samuel está se sentindo rejeitado, está se sentindo não valorizado pelo povo. E Deus falando com ele assim: Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Faz o que o povo está pedindo, unge um rei. E aí então Samuel vai à busca de um homem, e Saul foi escolhido para ser esse rei. E Deus faz uma aliança com Saul, era um ungido. Deus unge ele, e o Espírito de Deus ele passa a habitar dentro de Saul. Porque na queda do homem, quando Adão peca, o Espírito do Senhor ele sai da presença do homem, sai de dentro do homem. E a partir de então, o homem não tem mais o Espírito Santo dentro dele. E havia uma promessa no Antigo Testamento que Deus devolveria o seu Espírito. E o que Deus fazia? Ele fazia os testes. Tinha três pessoas no Antigo Testamento que eles tinham uma porção do Espírito Santo. Era o rei, o sacerdote e o profeta. De forma que o Espírito Santo ele descia,
O profeta ia profetizar, o Espírito Santo descia, o profeta profetizava, e depois ele subia. O Espírito Santo não permanecia no profeta. Havia uma unção do rei e havia uma unção sobre o sacerdote. Mas em nenhum caso o Espírito Santo ele estava dentro deles, só habitava de forma quando fosse usados. Era o caso de Sansão, que tinha uma força sobrenatural que vinha do pacto com Deus em relação à aliança. Deus faz promessas a Saul, e a promessa de Deus é que enquanto ele tomasse conta e cuidasse da palavra de Deus, Deus cuidaria dele, Deus faria com que o seu reinado fosse eterno, porque a unção de rei e o reinado passaria de geração para geração. Os filhos dele iriam reinar, depois os filhos dos filhos, e assim seria um reinado perpétuo. Mas a Bíblia diz que Deus envia Saul a uma batalha através de Samuel, e a ordem de Samuel é o seguinte: você vai entrar numa cidade e você vai destruir essa cidade a fogo, vai matar todos lá naquela cidade. A Bíblia diz que Saul leva consigo o seu exército, e chegando na cidade ele poupa o melhor do boi, o melhor do gado, e volta de lá trazendo consigo o rei Agag, o rei daquela cidade, coisa que Deus não havia mandado ele fazer. A ordem de Deus era: entra na cidade, coloca fogo, mata desde pequeno até os grandes. E o grande problema de Saul é que Saul ele era uma pessoa que não conseguia cumprir a palavra de Deus inteira. Ele era um homem que ele cumpria as metades, e Deus ele ordena que a sua palavra seja cumprida inteira. Um dos motivos pela qual Caim foi rejeitado e Abel foi aceito é que a oferta que Caim leva, ela não está completa. É uma oferta que veio pela metade. O que Deus quer dizer com isso? A Bíblia diz em Apocalipse que tinha uma cidade, que é uma das igrejas, que Deus acusa ela de ser morna. Ela não é nem quente, nem fria. Aí o Senhor fala assim: quem dera que fosse quente ou fria. Quem dera que você estivesse totalmente na minha presença e fosse quente. Quem dera que pelo menos você não estivesse na igreja, estivesse lá fora, fosse frio. Porque toda pessoa que está lá, ela está o quê? Sabendo que precisa estar aqui. O que o Senhor condena é quem está aqui e não está por inteiro. Então, Saul vai fazer a obra do Senhor e ele volta de lá com o melhor rebanho. Desde que eu li esse texto, há mais de 20 anos atrás, que eu tenho observado. E uma das coisas eu tenho aprendido: aquilo que Deus disse para não tocar, não toca. Aquilo que Deus disse para não pegar, não pega. Aquilo que Deus disse assim, isola, rejeita. Existe amizade na nossa vida que muitas vezes você quer colocar na sua vida, você quer andar com ela. Você quer que ela frequente sua casa, você quer que ela como amiga. E muitas vezes essa pessoa já era para ter saído da sua vida. Porque a Bíblia diz que existem pessoas que descarregam consigo maldições, más conversações. Então, quando Saul ele vai chegar da batalha, Samuel visita Saul. E nessa de visitar, a Bíblia diz que a noite toda o Senhor já havia falado com Samuel e havia rejeitado a Saul como rei. E por que Deus havia rejeitado? Porque o coração de Saul era um coração dividido, era um coração que ele não se afirmava na palavra. Não basta eu cumprir a palavra pela metade, ou eu cumpro por inteiro, ou eu não cumpro. E especificamente, presta atenção, o que vai mudar a sua vida é quando Deus te pedir algo. Porque eu posso oferecer para Deus qualquer coisa e Deus vai aceitar. Posso oferecer a Deus uma oferta, eu posso oferecer a Deus um jejum, eu posso oferecer a Deus um sacrifício, Ele vai aceitar. Mas o que muda a minha vida e a sua vida é quando Deus te pedir algo, quando Deus te der uma missão, quando Deus te der uma direção. Essas coisas mudam. Por quê? Porque todas as vezes que Deus pede com detalhes. E é importante que você se atenha aos detalhes. Entra na cidade, passa fio de espada, não traga nada de lá, porque tudo que está lá é nada, mano.
E ele traz. E a noite toda o Senhor havia rejeitado ele, já tinha falado com o Samuel: Samuel, eu preciso que você unja um outro homem, unja um outro rei. Unja um homem, porque eu já tenho procurado, já achei um que o meu coração, o coração dele é reto. O coração desse homem é o coração inteiro. A Bíblia diz que Samuel amava Saul e luta em oração querendo que Deus se arrependa. E não faça isso, mas a vontade de Deus prevalece. Então Samuel vai até Saul e ele pergunta: você cumpriu a palavra do Senhor? E Saul vai dizer: sim, toda a palavra do Senhor. Tem gente que é cínico, né? Tem gente que é hipócrita. Tem gente que mente e acredita na própria mentira. Ou está tão cego que não consegue ver o que está diante dos seus olhos. A Bíblia diz que Samuel fala bem assim: mas eu estou ouvindo um mugido de vaca. É Deus. As vacas estão te denunciando. Que rebanho é esse que veio do Senhor? E ele vai dizer: esqueci de falar para você. O povo poupou o melhor do rebanho. Samuel vai dizer para ele assim: o Senhor não se agrada disso. Tem antes prazer o Senhor em ofertas e holocaustos, não antes que você cumpra a palavra de Deus. Você quer agradar a Deus? Fique na palavra. Quer agradar o Senhor? Fique na palavra. Uma vez tinha uma irmã na igreja e ela não conseguia dizimar. E ela dava desculpa do filho. O filho dela não deixava ela dizimar. E ela era uma pessoa muito generosa. E ela gostava de ajudar as pessoas. Eu fiz evangelismo com essa irmã durante muito tempo. Nós saímos dali de Vila Velha, lá para Passeio Noronha. Essa irmã fazia um empadão muito gostoso. Ela fazia um empadão para a gente levar para poder fazer o culto no lar. A irmã não tinha dó. Uma irmã muito generosa. Eu cheguei para ela uma vez e falei assim: irmã, a gente tinha uma liberdade. Eu falei assim: por que a senhora não dizima? Porque a igreja que eu estava, aquilo ali era uma cobrança muito grande. E ela falou assim: é porque eu acho, na verdade, que o dinheiro deveria ser dado para os pobres. Quando soa essa palavra, parece o quê? Uma coisa boa. Eu falei: minha irmã, mas aí você não está cumprindo a palavra de Deus, porque Deus não mandou você pegar o dízimo e dar para os pobres. Deus mandou você pegar o dízimo e entregar ao sacerdote. Porque parece que é uma coisa boa. E ninguém está dizendo que você não tem que alimentar os pobres. Pega os seus 90% e alimenta os pobres. Mas com 90% a pessoa não quer alimentar. Ela quer pegar o dinheiro do dízimo para alimentar os pobres. Isso é espírito, tá? É um espírito maligno. É um espírito do anticristo. Deixa eu dar uma senha para você, um código do anticristo. O anticristo vai se levantar contra tudo que é de Deus. Dízimo e oferta. Ele se levanta. E com tudo que leva o nome de Deus. Eles têm, o Satanás, o anticristo, ele tem uma fissura muito grande para que as pessoas não dizimem, não ofertem. E por quê, pastor? Porque ele sabe que tem poder na cumprimento da palavra. Então Saul, ele faz o quê? Ele fala: não, eu trouxe uma oferta para o Senhor, eu trouxe o melhor do rebanho. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que você cumpra a palavra. E a Bíblia diz que por causa de não cumprir a palavra de Deus, Saul foi rejeitado pelo Senhor. Ele foi rejeitado. Pastor, o que é essa rejeição? A princípio nada aconteceu, a não ser que o Espírito de Deus que ungiu havia se retirado dele. E agora Deus unge Davi no lugar dele. E o trono que deveria ser dos filhos de Saul passa agora a ser de Davi e da sua descendência. Vai pegando. E nós vamos chegar no Mefibosete. O grande problema da desobediência à palavra de Deus é que hoje eu desobedeço e amanhã nada acontece. Eu falo sempre com a minha esposa. Minha esposa, a gente está conversando, ela me conta uma situação, eu falo: ó, isso aqui é uma situação grave. Lá na frente vai acontecer uma situação assim. E o grande problema é que a pessoa nunca liga aquela tragédia com o ato da desobediência. Porque se no outro dia acontecesse algo parecido, ela poderia ligar. Que poderia ser uma cobrança de Deus, poderia ser consequência da desobediência. O
grande problema é que aquilo que a gente planta hoje não colhe amanhã, você leva um tempo para colher. E agora o reinado de Saul começa o quê? Ser um reinado só humano. Ele não tem mais a unção e a proteção de Deus. E ele começa agora a ser desviado do propósito de Deus. E começa a dar errado. E aí existe uma guerra. Os povos inimigos se levantam contra Israel. E Saul agora vai para a batalha. E a Bíblia diz que os filisteus vão prevalecer nessa guerra. E vão perseguir. Cada filho de Saul vai ser morto. Não no mesmo tempo, mas a cada tempo. O próprio Saul vai ser morto. Depois Jonathan vai ser morto. E existe uma grande perseguição para que os filhos de Saul morram. Todos eles. Teve uma situação onde 7 deles morreram de uma só vez. A Bíblia diz que numa dessas guerras, que os inimigos entram no arraial, a menina que cuidava, a babysitter que cuidava de Mefibosete, ela, para salvar o menino, porque ele só tinha 5 anos de idade, ela correndo para poder protegê-lo, ela tropeça e cai. E ao cair, ela quebra as 2 pernas do menino. E com 5 anos de idade agora ele é coxo, paralítico. Alguém que era filho do rei, filho do rei, neto do rei, tinha possibilidade de ser o próximo rei de Israel. Agora ele está o quê? Aleijado. E agora ele vai ter que fugir, porque o espírito de morte está querendo alcançá-lo. E é nesse momento que ele vai se mudar para morar em Lodebar. Os anos se passam, Davi agora se torna rei, está no trono, venceu a batalha, foi empossado. Deus cumpre a promessa de fazer dele o rei. E o único filho, a única descendência de Saul é Mefibosete. Porém, Mefibosete mora onde? Em Lodebar, lugar de esquecimento, lugar de pobreza, lugar mais pobre da cidade. E talvez essa história possa se parecer um pouco comigo, com a sua. Já ouvi muitas pessoas que às vezes reclamavam que tinha uma vida boa, tinha um bom salário, morava bem, e de repente agora perdeu tudo. E agora está vivendo uma fase difícil. Talvez essa seja a sua vida, a sua fase, uma fase difícil, uma fase ruim. E fica até difícil de acreditar nas promessas de Deus. Quando alguém fala assim, você é protegido, você é escolhido. Eu fico imaginando meu filho Mefibosete chegando em casa, porque aleijado, o que ele fazia naquela época? Mendigava. Ficava na porta dos lugares onde passavam as pessoas pedindo esmola. Eu fico imaginando esse homem se arrastando durante anos pelas vidas, pelas ruas, chegando em casa. E ele tentando esquecer a vida ruim, a vida difícil. E muitas vezes a gente está passando por situações difíceis. Alguém vai dizer assim, Deus é bom, Deus é fiel. Eu fico imaginando esse rapaz, ele tentando esquecer. Porque a dor faz nossos sonhos perecer. Mefibosete agora está morando num lugar ruim, esquecido, fugido. Só que havia uma lei em Israel, que qualquer pessoa que fosse coxo em Jerusalém tinha que ser morto. E aquilo que Mefibosete está achando que é uma sentença sobre a vida dele, uma maldição, é justamente aquilo que está protegendo ele da morte. Uma das coisas que eu sempre lendo Bíblia, eu ficava me perguntando é porque quando Deus discute com Satanás acerca de Jó, e Deus permite que Satanás toque em Jó. Primeiro toca nos filhos, na propriedade. A gente quando lê o livro de Jó, irmão, eu não sei você, mas eu ficava me perguntando, Deus permitiu isso? Porque a nossa oração é sabe o quê? Senhor, nos livra do mal. E agora Deus está permitindo que o mal toque. A gente fala assim, isso é loucura. Que se a gente não tivesse lendo o livro, a gente não acreditava que Deus pudesse fazer isso. Nem Jó sabia disso. Deus havia permitido que o diabo tocasse nele. E sempre tinha uma frase na hora que eu li esse texto que me encabulava.
Porque sempre quando Deus liberava, Deus falou assim: pode tocar nos seus bens, pode tocar nos seus filhos, só não tira a vida. Eu me perguntava: se já tirou os bens, já tirou os filhos, já tirou a dor, se fez sangrar, por que não mata? Porque Deus está dizendo para o diabo, Ele está dizendo para nós essa noite: ainda que a minha situação esteja ruim, existe um limite que Deus não deixa ninguém passar. O diabo só pode ir onde Deus mandou. O diabo só pode ir onde Deus permitiu. Ele não pode passar dali. Dizendo para ele: eu estou no controle. A vida dele me pertence. E tudo que está nele é meu. A gente quer morte. Já que abriu ferida, mata logo. Já que tirou tudo, tira a vida. É Deus dizendo assim: calma, ainda não é o fim. Talvez Mefibosete pudesse reclamar com Deus: Senhor, por que você me colocou nessa situação? Eu sou filho do rei, eu sou de Herã, eu sou de sangue real, eu sou descendente de um rei, eu estou vivendo na miséria, eu estou vivendo num lugar esquecido, lugar de esquecimento, de dor e pobreza. Mas esse lugar de esquecimento e pobreza, que é a sombra e a proteção de Deus para que Mefibosete não fosse morto, até que Deus pudesse mudar o estado de Mefibosete. Às vezes está passando por um emprego, não é o melhor emprego, mas você tem que ser grato a Deus, porque talvez esse emprego está colocando comida na sua casa. Eu lembro uma vez que eu ganhava 5 mil reais, trabalhava na Oi, era muito próximo, feliz da vida, fazia o que eu gostava, trabalhava perto de casa, ganhava 5 mil, irmão. De repente, perdi tudo. A empresa mandou embora, eu fui chorar com Deus. Eu fui ter que entregar no Marmitex para ganhar 38 reais. Eu lembro que chegava em casa e falava assim: Senhor, eu não estou satisfeito com o que eu tenho, mas eu sou grato pelo Marmitex que eu ganhei, pelo 38 reais que eu ganhei, porque com os 38 reais eu estava pagando as minhas contas. Nunca ninguém mandou você ser contente com o que tem. Você tem que ser descontente com a sua vida, porém grato pelo tempo de estar vivendo agora. Aleluia. Porque essa fase vai passar. A Bíblia diz que um dia Davi acorda no seu trono e eu creio, irmão, que é Deus, porque para trazer a lembrança, algo nesse nível tem que ser Deus. É Deus que muda o coração. É Deus que traz os sonhos, porque foi Deus que trouxe o sonho a Faraó e colocou no coração do Faraó o quê? Uma turbação, uma perturbação, para que Faraó tentasse descobrir o significado do sonho, até que chegou em José, para tirar José do calabouço, do cárcere, para cumprir a promessa que Deus tinha na vida de José. E um dia Davi, sentado no trono, ele lembra da promessa que ele havia feito a Jonatas, filho de Saul. Jonatas e Davi, eles se apegaram muito à amizade. Jonatas ajudou muito a Davi. E Jonatas sabia que Davi carregava consigo uma unção de Deus. Jonatas sabia que Deus havia separado Davi, que Davi tinha algo diferente nele. Irmão, todo escolhido de Deus sofre. Toda pessoa que foi ungida, que Deus tem um projeto, tem um plano, sofre. É sozinho, enfrenta batalhas. Todo mundo na sua rua está passando bem, você está sofrendo. Quando você pensa que vai melhorar, piora. Aí você fala: o que está acontecendo comigo? Você olha para cima e fala assim: o Senhor me esqueceu. Não, o Senhor está te guardando, te protegendo, está te preparando para onde vai te colocar. Agora Davi olha e lembra. Eles fizeram uma aliança de que se Davi ungido fosse rei, ele teria que cuidar da sua descendência. Jonas falou assim: olha, eu sei que o Senhor vai te colocar no trono. Quando chegar lá, usa de benevolência com os meus filhos. Da mesma forma fez Davi também. Se o Senhor te colocar no trono, usa de benevolência comigo, com a minha família. Davi agora está no trono e ele lembra da promessa que ele havia feito com Jonatas. E agora ele chama os seus servos e pergunta assim: tem alguém aí, tem algum da família de Saul que ficou vivo? Aí mandaram chamar Ziba, que era um dos servos de Saul. E Davi pergunta para Ziba: Ziba, tem alguém da família de Saul? Ziba: tem. É um cara aí, mora em Lodebar. Lodebar é o lugar mais pobre, é a Cracolândia. É lugar pobre,
aquele bairrozinho que ninguém gosta de ir, a faixa de Gaza do bairro. Todo bairro tem uma faixa de Gaza, tem? Na Vila Velha também tem mais. Qualquer lá, o time come solto. Ninguém gosta de ir lá. Porque lá é baratinho, mano. R$400 você aluga uma casa lá, tá com piscina. Porque é barato, porque quanto maior o risco. Ziba vira e falou assim: tem um cara aí, mora em Lodebar. E ele fala assim: ele é coxo. Esse aleijado que ele está falando que ele é coxo, ele é maldito, ele é excomungado, ele é excluído. Davi vira para ele e fala assim: manda chamá-lo. Eu fico imaginando Ziba pensando: rapaz, o rei não deixa passar ninguém, mandar o cara. O restinho, sabe? Para não temer, porque havia no coração das pessoas de Israel havia uma divisão entre Davi e Saul. Saul era um bom rei. A gente que é crente entende Davi como um cara rebelde, mas para Israel, Saul não era um mau rei. Então agora Ziba fica pensando possível, esse camarada, o rei quer matar o cara, não deixar ninguém. E ele vai atrás de Ziba, vai atrás de Mefibosete, encontra Mefibosete e fala assim: o rei mandou te chamar. Eu fico imaginando o coração de Mefibosete: meu Deus, e agora? O cara me achou. Ele vai. Mefibosete anda arrastando, chega até a presença do rei. E quando ele chega diante do rei, o rei fica de pé e fala: Mefibosete. Ele está curvado, irmão. Ele está com a cara no pó, meio que pedindo misericórdia pela sua vida. Eu fico imaginando a cena, porque eu sou pregador. Ele se deita no chão, coloca a cara no pó, pedindo clemência e fala: eis o teu servo, rei. Mefibosete fica de pé, levanta o teu rosto. Fica imaginando o Mefibosete se levantando. O máximo que ele consegue é ficar de joelho. E o rei vira para ele e fala assim: a partir de hoje, eu vou te restituir tudo que o teu pai Saul era dono. Todas as terras, toda a fazenda, toda a propriedade de Saul, eu estou te devolvendo hoje. E rei Davi, ele restitui da Mefibosete de tudo aquilo que era direito dele, por herança, porque ele era filho do rei. Ele era de descendência real, ele estava vivendo uma pobreza, até que alguém que tinha a graça de Deus o encontrasse. E a Bíblia diz que enquanto ele está ali tentando se recompor, Davi vira para Ziba e fala assim: a partir de hoje coloca nas tuas mãos, você agora vai tomar conta da fazenda do rei, os seus filhos e os seus servos vão cuidar de tudo que é dele. Não deixa teu servo passar necessidade. Toda a plantação, toda a colheita, tudo que der lucro, coloca na mão dele. Eu fico imaginando, irmão, Mefibosete enxugando as lágrimas, já feliz na vida. E o rei veio para ele assim: não acabou não. A partir de hoje, todos os dias, café da manhã, almoço e janta, você vai comer comigo na mesa do rei. Não reclama do lugar que você está passando. A fase da sua vida, por mais difícil que seja, ela está te protegendo, te guardando, te colocando no estado que Deus quer para te restituir. O que separa você da melhor fase é o tempo que Deus trata você em Lodebar. O tempo de sofrimento, o como me comporto no sofrimento, o como eu me protejo desse momento, é o tempo que Deus faz o quê? Eu estou colocando lá para ele não se perder. Porque Deus só pode te dar algo se primeiro te provar. E você só pode receber o próximo nível das coisas de Deus se Deus te aprovar. Pastor, não estou entendendo. É quanto você suporta. É quanto você não desiste de lutar. É quanto você decide crer e confiar em Deus, que essa fase vai passar, que esse tempo ruim vai passar e que Deus vai te colocar em uma fase melhor. Quantas pessoas desanimam de Deus? Desanimam da casa de Deus, desanimam de confiar no Senhor. Irmão, se eu fosse perguntar para os crentes que são dizimistas aqui, todo mês que você vai tirar o dízimo, não tem dinheiro para tirar. Você está tirando pela fé. Que se você esperar ter o dinheiro, você não vai tirar. Você faz o seguinte: olha, eu vou tirar o dízimo, a oferta, e vou ver o que dá para pagar. É pela fé. Porque se fosse sobra, não era fé, é recurso. E um dia Deus vai te colocar numa situação que você não vai nem fazer conta de dinheiro. Porque quando você no pouco foi fiel, Deus te colocou no muito. E te coloca no muito.
Basta que quando eu estiver no pouco, eu não negue a minha fidelidade. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus?